Bom dia! Vamos começar mais uma aula da nossa EBD e eu vou começar orando. Senhor Deus, te entregamos, ó Pai, esse tempo de aprendizado da Tua Palavra, que o Senhor me ajude a passar a Tua mensagem e que o Senhor ajude as crianças a se concentrarem, ó Deus. Te peço, Senhor, por cada criança que esteja passando, ó Deus, por um momento difícil em sua família, com brigas, com falta de dinheiro, ó Deus, com doença. O Senhor é um Deus que pode fazer todas as coisas e nós clamamos a Ti por esses pedidos, ó Pai. Peço que livre cada criança do mal, ó Deus, e esteja protegendo e abençoando a cada família. Em nome de Jesus. Amém. No domingo passado, nós terminamos a nossa série de lições do Clube de Investigadores. Qual será que foi a sua aula favorita? Você tem até o dia 15 de agosto, até semana que vem, para entregar a sua revista completinha, tá bom? Então, até dia 15 de agosto você pode entregar a sua revista completa para correção. E hoje nós vamos começar o nosso novo material, a nossa revista DBD Jesus Cumpriu. Esse é o nosso tema e olha só, tem aqui também um rapazinho com a sua lanterna investigando. Acho que é a tumba de Jesus, não é? Jesus cumpriu. Esse é o nosso tema. Então, nessa revista, nós vamos continuar aprendendo sobre Jesus e vamos aprender como foi o final do seu ministério aqui na Terra, como foram os últimos dias de Jesus aqui na Terra. E eu tenho certeza que serão lindas lições. Hoje nós estamos na lição 1, um plano especial. E o nosso primeiro versículo é: Este é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Escutem o que ele diz. Mateus 17, 5. Este é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Escutem o que ele diz. Mateus 17, 5. Quem será que falou essa frase? Este é o meu filho querido. E quem é esse filho que nós devemos escutar? Esse versículo vai estar na nossa lição de hoje. Então você presta bem atenção para descobrir quem foi que falou essa frase. Sabe o que eu tenho aqui? Um pedaço de papel. E esse papel tem a figura do quê? Que formato que é esse? É um quadrado, né? Uma figura de um quadrado. Mas se eu pegar esse quadrado e eu dobrar ele assim, ó. Agora ele tem formato do quê? De um triângulo. Mas e se eu dobrar mais? Se eu fizer assim... E se eu fizer assim? Ele vira uma florzinha, uma tulipinha. Mas ele não era só um quadrado? Isso aqui é uma transfiguração. Eu tinha uma figura de um quadrado e agora eu tenho outra figura, a figura de uma florzinha. Uma transfiguração era a figura de um quadrado que se transformou na figura de uma florzinha. Mudou de figura. Transfiguração é quando há uma mudança de figura. Tá aí uma palavra nova que você aprendeu. Transfiguração. Ah, tia, mas por que você está falando essa palavra difícil? Porque a nossa história de hoje vai falar sobre a transfiguração de Jesus. Nós aprendemos na revista passada que Jesus é o melhor professor do mundo. E ele era um excelente professor para os seus discípulos. Os discípulos de Jesus já haviam caminhado com ele muito tempo. Já haviam visto muitos milagres, já haviam ouvido muitos ensinamentos de Jesus. Mas será que eles seriam aprovados? Será que eles já tinham entendido tudo o que Jesus queria que eles aprendessem? Mais uma vez, Jesus fez perguntas para os seus discípulos
para ver se eles já haviam entendido a missão de Jesus aqui na terra, se eles já estavam preparados para o sofrimento que viria. E ele perguntou para os seus discípulos: quem o povo diz que eu sou? E os seus discípulos responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias e ainda outros um dos profetas. O povo dizia que Jesus era só mais um dos profetas, ou quem sabe João Batista, que havia sido decapitado por Herodes a mando da filha de Herodias. Será que podia ser João Batista que tinha ressuscitado? Não, de forma nenhuma. Jesus era o Messias prometido nas profecias. Mas o povo judeu não entendia isso, porque eles esperavam um Messias, eles esperavam Jesus como um grande rei, um libertador, um Messias político que viria libertar os judeus do domínio do povo romano. O Império Romano dominava sobre Israel. E o povo judeu acreditava que Jesus viria para libertá-los politicamente. Eles não entendiam que Jesus viria para ser o libertador dos pecados. Jesus iria libertar o mundo do pecado. E sim, Jesus será um grande rei eternamente no céu. Jesus pergunta então para os seus discípulos: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E Pedro, um aluno nota 10, foi logo com a resposta na ponta da língua: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro respondeu corretamente. Mas Jesus sabia que lá dentro, mesmo eles respondendo corretamente, haviam algumas coisas que eles ainda não haviam entendido. Pedro tinha entendido em partes a missão de Jesus, mas ainda não tinha entendido por completo. Em seguida, Jesus começou a dizer então que ele haveria de morrer. Está escrito lá em Marcos, no capítulo 8, versículo 31. Então, ele começou a ensinar aos discípulos, que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, e fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Jesus então falou: chegou a hora. Eu já ensinei muita coisa para esses discípulos. Agora eu vou dizer claramente, não vou falar por meio de parábolas, eu vou falar claramente o que eu vim fazer aqui. Olha, eu vim sofrer, eu vim morrer e vou ressuscitar. Mas Pedro ouviu aquilo e ficou indignado. Chamou Jesus num canto e começou a repreender Jesus. E falou assim: não, Senhor, de forma nenhuma. O Senhor ser morto, isso nunca te acontecerá. Imagina, eu não vou deixar alguém fazer algo com o Senhor. Então, Jesus olhou para Pedro, para os seus discípulos e falou assim: aparta-te de mim, Satanás. Você não pensa nas coisas de Deus, mas nas dos homens. Jesus repreendeu a Pedro. Pedro não estava endemoniado. Pedro apenas falou aquilo que Satanás queria e não a vontade de Deus. A vontade de Deus era que Jesus morresse na cruz para nos salvar. Mas Pedro não entendia. Ele tinha um entendimento em partes, parcial. E quando nós não entendemos quem é Jesus totalmente, isso faz com que a gente faça coisas que não é da vontade de Deus. Pedro falou algo que não era da vontade de Deus. Pedro tinha boa intenção ao falar o que ele disse. Queria proteger a Jesus. Imagina, Senhor, o Senhor nunca vai ser morto. Aquelas palavras queriam tirar o foco de Jesus da sua missão aqui na terra. Na nossa vida, nós vamos ouvir muitos conselhos das pessoas e pessoas que vão ter uma boa intenção, que querem nos ajudar. Mas muitas pessoas dão conselhos que não são de acordo com a vontade de Deus. Alguns conselhos, comentários que as pessoas vão fazer, vão querer tirar o nosso foco da nossa missão.
A nossa missão aqui na Terra é glorificar a Deus com a nossa vida. Sempre que você ouvir o conselho de alguém, confronte ele com a palavra de Deus. Esse conselho está de acordo com o que está na Bíblia? Se sim, é um bom conselho para ouvir. Como aconteceu com Pedro, ele falou algo que não era da vontade de Deus porque ele ainda não tinha entendido totalmente qual era a missão de Jesus. Jesus, percebendo que seus discípulos ainda não tinham entendido tudo, resolveu dar mais uma aula. Então, Jesus chamou 3 dos seus discípulos. Jesus tinha 3 discípulos mais chegados, que era Pedro, Tiago e João. E ele chamou esses 3 discípulos mais próximos dele para ir até um monte. Lá no alto do monte eles ficaram a sós. E ali Jesus foi transfigurado diante deles. Jesus mudou de figura. Ele foi glorificado. Sabe o que aconteceu? Suas roupas se tornaram tão brancas, de um branco resplandecente. Todo o corpo de Jesus, seu rosto, suas roupas se iluminaram, brilharam como uma forte luz. E a Bíblia fala que ficou tão branco que nenhum lavadeiro do mundo seria capaz de branqueá-las. Nem com o Vanish mais poderoso do mercado poderia fazer uma roupa ficar tão branquinha como a roupa que Jesus usava. Jesus queria que aqueles 3 discípulos enxergassem a Jesus com aquela glória, que entendessem mais quem era Jesus, porque ele tinha um plano para aqueles discípulos. Jesus também tem um plano para a sua vida. E para isso você precisa conhecer a Jesus melhor. E aconteceu mais coisa, não foi só isso, não foi só o corpo de Jesus e seu rosto, suas roupas que brilharam. Apareceu ali Moisés e Elias. Moisés e Elias? Como assim? Moisés e Elias viveram há muitos e muitos anos antes de Jesus. Vocês lembram que Moisés foi quem Deus usou para libertar o povo, tirar o povo do Egito, guiar o povo pelo deserto até Canaã? E pouco antes de chegar em Canaã, Deus chamou Moisés até o topo de um monte e ali Moisés morreu. E a Bíblia conta que Deus recolheu o corpo de Moisés, que o corpo dele nunca foi encontrado. E apareceu Elias. Elias foi um grande profeta do Antigo Testamento. E se vocês se lembram, Elias foi levado aos céus numa carruagem de fogo. Elias não morreu. Um dia uma carruagem de fogo veio e levou Elias para o céu com Deus. E esses 2 grandes homens do Antigo Testamento apareceram ali com Jesus na frente dos discípulos. E os discípulos não estavam entendendo nada. Então Pedro disse: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Pedro, Tiago e João estavam tão maravilhados com aquilo que eles estavam vendo, que eles não queriam sair dali nunca mais. Estava muito espetacular aquilo ali. Eles não sabiam o que estavam dizendo, estavam muito maravilhados. Mas naquela hora desceu uma nuvem do céu e cobriu todos eles. E eles lá no meio daquela nuvem ouviram uma voz do céu que dizia: Este é o meu filho amado, de quem me agrado. Ouçam-no. Vejam só, é o nosso versículo, não é? Este é o meu filho querido, que me dá muita alegria. Escutem o que ele diz, Mateus 17:5. Deus falou isso de Jesus, seu filho. E a voz de Deus foi tão maravilhosa que os discípulos se jogaram no chão, se prostraram no chão. Eles estavam com medo de tudo aquilo que estava acontecendo. Deus queria ensinar 3 coisas com isso que aconteceu no Monte da Transfiguração. A primeira tem a ver com Moisés. Moisés apareceu ali porque ele representava a lei.
Durante os anos que o povo passou no deserto, Deus escreveu os 10 mandamentos e entregou para Moisés. Então Moisés representava a lei, os mandamentos. E Jesus veio cumprir toda a lei do Antigo Testamento. Jesus foi perfeito, sem pecado, e Moisés estava representando isso, para que os discípulos entendessem quem é Jesus. Jesus é aquele que cumpriu toda a lei do Antigo Testamento. E Elias? Elias estava lá representando que Jesus veio cumprir todas as profecias. Elias era um profeta, um grande profeta do Antigo Testamento. Jesus veio cumprir todas as profecias que falavam sobre o Messias no Antigo Testamento. Jesus estava cumprindo e cumpriu durante a sua morte, a sua ressurreição e ainda vai cumprir na sua volta. E a terceira coisa, Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é Deus. E por isso veio aquela voz do céu e disse: este é o meu filho amado, meu filho querido, escutem o que ele diz. E ali os discípulos creram em tudo aquilo. Nós devemos crer também, porque nós vivemos em um mundo de muita incredulidade. Existem pessoas da minha família, amigos meus, que não acreditam na Bíblia. Acham que a Bíblia é só mais um livro. Não valorizam a Jesus, não valorizam o que Jesus fez, não valorizam a palavra de Deus. Mas você precisa ter certeza. Você precisa ter certeza que a Bíblia é real, que o que está escrito aqui é verdade. Você precisa ter certeza de quem é Jesus. Muitas pessoas vão querer te desviar do caminho, vão falar várias baboseiras, tentando convencer você que isso é mentira. Mas você deve estar firme no que você acredita. E naquele dia, os discípulos entenderam. Estavam ali prostrados no chão com muito medo da presença de Deus ali. E então Jesus disse para eles: levantem-se, não tenham medo. E quando eles olharam para Jesus e se levantaram, não havia mais nada. Tudo havia sumido. Elias, Moisés, a nuvem. Jesus estava normal, não estava mais brilhando. Então desceram um monte, maravilhados. E ali eles entenderam mais quem era Jesus, entenderam mais o poder de Deus ali. Deus tinha um plano para a vida daqueles discípulos. Pedro, Tiago e João foram os líderes da primeira igreja que existiu. Por meio deles, a palavra, o evangelho foi espalhado pela terra. Eles passaram por muito sofrimento, por muita pressão, perseguição, prisão. Nada fez eles se desviarem do objetivo deles, que era glorificar a Deus com a vida deles, que era falar do evangelho. Na sua vida vão te pressionar porque você é cristão. Vão tentar fazer você mudar de ideia, talvez vão te ridicularizar. Você pode ser até perseguido, mas não desista. Não saia do caminho certo. Fique firme no conhecimento de Jesus. Fique firme no conhecimento da palavra de Deus. Pedro não só entendeu a mensagem, a lição de Jesus, como ele compartilhou isso. E ele escreveu uma carta. Segundo a Pedro, pode procurar aí na sua Bíblia, no capítulo 1, 16 e 18, ele conta sobre essa experiência que ele teve com Cristo no Monte da Transfiguração. E ele diz assim: de fato, não seguimos fábulas, historinhas engenhosamente inventadas. Isso não é história para boi dormir. Quando falamos a vocês a respeito do poder de Deus e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, ao contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Nós vimos a glória dele. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse: este é o meu filho amado, de quem me agrado. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus, quando estávamos com ele no Monte Santo. Depois que você crer em Cristo, depois que você entregar a sua vida a ele, você deve
compartilhar. Deus quer usar a sua vida também. Deus quer que você compartilhe tudo isso que você está aprendendo, tudo isso que você aprendeu nesse ano, quanta coisa que a gente aprendeu da Bíblia a respeito de Jesus. Deus quer que você compartilhe, que você fale isso para as pessoas. Deus quer usar a sua vida para espalhar o Evangelho da salvação pelo mundo. Que Deus os abençoe. Um beijo. Até a próxima aula.